8 de março, inclusive, ele surge no início do século XX, com a proposta da Alexandra Kollontai, em 1921. Ela faz essa proposta ainda na Rússia comunista, mas, na verdade, a primeira proposição ela é da Clara Zetkin, em 1910. Né, ela propõe o Dia Internacional das Mulheres Trabalhadoras, e esse processo ele acaba se consolidando posteriormente em função da Marcha das Mulheres em fevereiro de 1917, que antecede a Revolução Russa de outubro de 1917. A Marcha das Mulheres tecelãs, mães, né? Na verdade, elas reivindicam pão, trabalho e a vida dos filhos que eles retornassem da guerra. Mas mesmo antes do início do século XX, onde essas mulheres revolucionárias na Rússia, na Alemanha, já propunham um Dia Internacional, né, das Mulheres Trabalhadoras, a gente tem uma referência do século XIX, né, também do século XVIII, na França, com publicações importantes e com a Marcha das Mulheres ao Palácio de Versalhes, que inclusive desencadeia o processo da Revolução Francesa. Então, essa luta histórica de organização das mulheres em defesa dos seus direitos, em defesa da vida dos seus filhos, da reprodução social com dignidade, ela é uma luta que antecede o século XX, mas é fato que o início do XX tem marcas importantes, especialmente no Brasil. Né? Nós temos aí duas grandes greves, a de 1917 em São Paulo, né, de mulheres que trabalhavam no sistema terciário, e a de 1919 das mulheres cigarreiras, que também é uma greve importante. Então, a organização das mulheres, tanto no movimento feminista quanto no movimento sindical, no movimento comunista do campo da esquerda, no Brasil e no mundo, ela é extremamente importante no século XX, mas nós temos outras referências que antecedem a esse período. O ascenso no Brasil da extrema-direita e, junto com ele, um pensamento reacionário, que alguns campos chamam de neoconservador. Primeiro, ele não é um fenômeno só brasileiro, né? Ele é um fenômeno internacional. Isso acontece na Europa, inclusive com grupos neofascistas, neonazistas. Isso também toma corpo na América Latina e, especialmente aqui, após o ascenso de alguns governos na América Latina que são do campo progressista, do campo democrático popular, como foi o governo do Lula, o governo da Dilma. A crise do capital, que se instala especialmente a partir de 2007, ela vai incidir sobre o conjunto da população, mas especialmente sobre a acumulação privada de capital da burguesia. Esse grupo, então, ele se reorganiza em torno da recuperação, né, das suas taxas de lucro, das suas taxas de produção de mais valor, e eles vão apoiar a extrema-direita em diversas partes da América Latina, inclusive no Brasil. No Brasil, isso vai ter a marca do ascenso do Jair Bolsonaro. Eu não gosto de chamar de bolsonarismo, porque eu acho que é dar crédito a uma pessoa ignorante, a uma pessoa sem nenhuma formação, sem nenhuma instrução, completamente despreparado, misógino, machista, sexista, enfim, tudo que a gente poderia enquadrar na desumanidade, tá, nessa figura, mas sim, ele expressa o ascenso de uma extrema-direita e um conjunto de retrocessos das nossas políticas públicas em relação às mulheres, às minorias vulneráveis e às minorias de direito social. Então, hoje nós temos no Brasil um grande desafio, né? Em 2023, no século XXI, nós temos o desafio de defender a ciência, de defender a vacinação, de defender a saúde pública, mas especialmente de defender a dignidade humana, né? E isso implica efetivamente em defender as mulheres, que no Brasil elas são a maioria da população, ainda ocupa os postos de trabalho mais precarizados, e isso durante um período importante foi legitimado pelo governo Bolsonaro. O que a gente espera agora, na verdade, é a organização e o fortalecimento dos coletivos feministas do campo da esquerda, mas também políticas públicas que façam o enfrentamento ao pensamento reacionário e neoconservador, que está sempre associado a uma crise do capital. Você pode observar que as várias crises vivenciadas no Brasil, por exemplo, na ditadura empresarial civil-militar, você tem no Brasil uma marcha das mulheres, né? Mas não é qualquer mulher, são mulheres da direita. Então, esse grito por uma família não é qualquer família, é a família que vai reproduzir os valores da elite dominante no Brasil. Isso é fundamental, e aí já de antemão parabenizo o Sindicato dos Bancários pela iniciativa, mas quero destacar que o 8 de março ele é um marco, mas que a gente deve fazer isso no nosso cotidiano. Os sindicatos, as empresas e o poder público precisa criar políticas sociais, políticas públicas efetivas de prevenção. Não somos punitivistas, não defendemos que as pessoas precisam ser punidas, as pessoas precisam ser formadas, educadas, a gente precisa combater e evitar essa forma de violência. Então é fundamental que o conhecimento produzido na universidade, o
conhecimento produzido a partir de projetos de pesquisa, ele saia da universidade e dialogue com a comunidade. E quando os sindicatos bancários ele organizam uma mesa dessa natureza e convida uma professora universitária para trazer sua experiência de pesquisa, é fundamental para que a gente possa mostrar à comunidade que a universidade produz conhecimento e conhecimento que é fundamental à nossa população.